Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui algumas dicas de como ver se o fluido de arrefecimento do carro está em bom estado ou não, tá? Então aqui estou fazendo o vídeo na Journey, tá? Obviamente esse teste, essas dicas valem para todo e qualquer veículo que esteja utilizando um fluido de arrefecimento à base de etileno glicol, tá? O teste de densidade, pelo menos, não vale para fluidos sintéticos, enfim, essa linha que não é a base de etileno glicol ou monoetileno glicol, certo? Então tá, vamos lá pessoal. Dicas então. Primeiro ponto, a gente tem que avaliar se o fluido de arrefecimento está em bom estado ou não. Começa pela cor dele, tá? Então, estando aí próximo à cor original dele, né? Então já é um dos indícios que indica que ele está limpo, enfim, não está com ferrugem, essa coisa toda, tá? A cor, na minha opinião, na verdade é menos importante, tá? Porque a cor não diz muita coisa. Se a cor do fluido já estiver ruim, é sinal que a qualidade deste fluido já está ruim há muito tempo, já está gerando corrosão, oxidação no bloco, no radiador, enfim, então bem provável que já tenhamos algum problema acontecendo no motor, tá? Mas enfim, a cor indica que neste momento que o fluido está em bom estado, enfim, está próximo à coloração original, tá? O próximo teste, a gente medir a densidade do fluido, tá? Então, a gente sabe que a densidade da água é uma, por exemplo, é X, né? Porém, que a gente utiliza um fluido à base de etileno glicol. Então, o etileno glicol, ele tem uma densidade diferente, tá? Então, temos aqui uma ferramenta chamada densímetro, alguns chamam de termodensímetro, tá? Que ele faz o quê? Ele mede unicamente qual é a densidade do meu fluido, tá? Aqui tem uma escala de recomendação, enfim, de temperatura de congelamento deste lado, e do outro lado a temperatura de ebulição, tá? Baseado em quê? Baseado unicamente na densidade do etileno glicol, tá? Então, algumas pessoas comentam, mas se eu colocar uma água com açúcar e medir isso aqui, ele vai dizer que tá bom o aditivo. Não, a ideia da ferramenta é para testar aditivo, não testar água com açúcar, né? Obviamente, se eu colocar um açúcar na água ou qualquer outro componente, eu vou estar mudando a densidade da água, né? Então, se eu colocar água pura aqui dentro, né, ele vai mostrar que o ponto de congelamento aqui vai ficar próximo a zero, indicando que tem água pura, tá? Ou o ponto de ebulição também, próximo a 100 graus. Tá? Então aqui tem dois ponteiros, tá? Um indicando só a inclinação e outro aqui que vai indicar, de fato, a densidade do meu fluido. Deixa eu ver se o foco consegue pegar melhor aí, tá? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou encher este aparelho com o fluido, tá? Vou inserir aqui dentro. Vou coletar uma parte deste fluido, tá? Essa minha ferramenta indica o nível que o fluido deve estar. Tentar fazer com uma mão aqui um pouquinho mais difícil, mas vamos lá. Então, o que ele mostra aqui? Aqui na ferramenta ele diz o nível do fluido, tá? Então, esse ponteiro acima aqui está indicando que a inclinação que eu devo deixar ele, né? A ferramenta. E aqui embaixo outro ponteiro, então, indicando como é que está a densidade do meu fluido. Tá? Então, aqui ele mostra que o ponto de congelamento está entre praticamente menos 29, né? Então, se eu usar 50% de aditivo, o que essa ferramenta iria mostrar? Que o ponto de congelamento estaria em menos 37, tá? Ou seja, aqui está com uma proporção um pouquinho menor de 50% de aditivo. Aqui do outro lado ele mostra a mesma informação, só que na verdade o ponto de ebulição, tá? Então, conforme a ferramenta, se eu tiver com 50% de aditivo e 50% de água, eu vou ter um ponto de ebulição em 129 graus, tá? A minha ferramenta está indicando aqui algo entre basicamente 128 graus, quase 128 graus, tá? Ou seja, estou bem próximo dos 50% de proporção de aditivo, tá? Então, esse aqui é um teste válido para a gente ver como é que está a proporção de etileno glicol na minha mistura, tá? Então, novamente, esse teste aqui só funciona para aditivos à base de etileno glicol, tá? Ele não funciona para aditivos sintéticos, essa linha de aditivo aí, híbridos, enfim. Então, só para aditivo à base de etileno glicol, tá bom? Legal, a próxima dica aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui que eu estou com um multímetro, tá? Por que eu vou usar multímetro para testar meu aditivo de arrefecimento, tá? Um dos pontos, todo e qualquer fluido, na verdade, ele vai ter um pH, tá? 7, acima de 7 é um pH
alcalino e abaixo de 7 um pH ácido, tá? Então, o pH está diretamente ligado à condutividade elétrica deste fluido, tá? Então, se eu tiver uma condutividade elétrica zero, indica que meu fluido está com um pH 7, tá? Com um pH neutro, tá? Se eu tiver com uma voltagem, uma condutividade elétrica acima ou abaixo de zero, no caso, e eu vou ter uma mudança então no pH, seja para mais alcalino ou para menos uma mistura ácida, né? Então a medição da condutividade elétrica vai me dizer como é que está o pH do meu aditivo, tá? Por que o pH é importante? A gente sabe que um fluido ácido ele tem poder de corrosão, tá? Então quando a gente tem um fluido que está com um pH diferente de 7 ou abaixo de 7, a gente vai ter um fluido ácido e ele vai com o tempo corroer as partes do bloco, o radiador, enfim, tudo mais. Então com o tempo ele começa a sujar o fluido, então partes do bloco do motor vai parar no fluido por conta da corrosão. Tá? E se eu tiver um aditivo alcalino, o alcalino ele vai oxidar o metal. Então, basicamente a mesma coisa, tá? Ele vai oxidar e com o tempo ele vai começar a remover alguns pedaços por conta da pressão do fluido, né? Então, o ideal é que o fluido de arrefecimento seja sempre com um pH mais próximo possível de 7, tá? E como é que o multímetro vai testar isso para mim, tá? Então, se eu colocar a ponteira negativa dentro do fluido, tá? E a positiva no ponto de aterramento do meu veículo, eu vou conseguir medir qual é a condutividade elétrica deste fluido, tá? Por que isso vai funcionar? Porque o fluido aqui do meu reservatório está diretamente em contato com o bloco do motor, tá? O bloco do motor é a parte negativa, está aterrado, né? Então eu vou conseguir medir a condutividade elétrica deste fluido, tá? Aqui no multímetro eu vou colocar na escala de 20 volts de corrente contínua, tá? Aqui pode ver que ele está zerado, então a ponteira negativa no reservatório em contato com o fluido, tá? E a ponteira positiva, então, do meu multímetro eu vou colocar num ponto de aterramento do veículo, tá? Aqui eu vou colocar direto no bloco do motor, porque a bateria fica lá do outro lado. Então o meu multímetro tem os cabos curtos, não alcança, tá? Mas eu posso colocar no negativo da bateria ou então em qualquer outro ponto aterrado do meu veículo, tá? Aqui eu vou colocar diretamente no bloco do motor, tá? Então eu coloquei no bloco aqui, ele vai me dar a condutividade elétrica deste fluido, tá? Ele vai variar bastante de início, tem que aguardar ele estabilizar, tá? Quando ele estabilizar, eu vou tomar como leitura aquele valor. Aqui, pessoal, consegui colocar então aí a ponteira, tá? Então a ponteira negativa, novamente, em contato com o fluido, tá? E a ponteira positiva está aqui embaixo, encostando no bloco do motor, tá? Então podem ver que aqui ele estabilizou em 0.09, 0.08, tá? Qual que é o parâmetro para isso aqui, tá, pessoal? O limite é 0.30, tá? Então 0.30 eu tô com um pH alcalino, tá? Acima de 0.30 eu tô com pH alcalino e abaixo de 0.30, ou seja, se aqui acusar menos alguma coisa, menos 0.3, eu estou então com um pH ácido da minha solução, tá? Então pode ver que aqui eu estou com praticamente 0.08, 0.9, quase zero, tá? Ou seja, o pH do meu aditivo ele está praticamente em 7, tá? Isso procede porque eu na hora de fiz a troca dele ontem, tá? Antes de fazer a troca eu estava com um valor de 0.28 estabilizado, ou seja, estava bem próximo aí do 0.3, né? Então, por precaução, eu fiz uma troca parcial desse aditivo, tá? Utilizando o aditivo original aqui do veículo, da Mopar no caso, né? O já diluído, 50-50. Então, este aqui de fato já é um aditivo novo e comprova que de fato a condutividade elétrica dele está bem próxima a zero, indicando que o pH dele também está próximo a 7, que é o ponto ideal, que é o valor ideal. Tá ok, pessoal? Então este foi o vídeo de hoje, tá? Uma dica bem simples, aí, 3 dicas, na verdade, bem simples aí para vocês validarem se o fluido está em bom estado ou não. É importante sempre manter em bom estado, a gente sabe, né? Para garantir que a parte de arrefecimento vai estar trabalhando 100%, evitando algum problema de superaquecimento, algum problema que interrompa a sua viagem na estrada. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.